Obrigado, senhor presidente. Doutora Esther, o PLDO 2015, enviado até 15 de abril de 2014, ele previa um superávit primário de 114 bilhões. No dia 17 de dezembro de 2014, a LDO foi aprovada prevendo um superávit de 55,3 bilhões. No dia 22 de 7 de 2015, através do PLN 5 de 2016, foi solicitada a revisão da meta para um superávit de 5,8 bilhões. O ministro, em 3 de 11 de 2015, através de ofício enviado pelo então ministro Nelson Barbosa, dizia de um déficit de 51,8 bilhões. O resultado primário aprovado pela comissão e pelo Congresso foi de um déficit de 118,4 bilhões. A diferença entre o previsto e executado é de 233,1 bilhões. Então, é exatamente essas coisas que é muito difícil. Eu percebo em Vossa Senhoria que, evidentemente, e quero até tranquilizá-la aqui no sentido de que eu percebo nitidamente, Vossa Senhoria com franqueza responde, é o que se fazia até então. Então nós fizemos o que vinha sendo feito. O problema é que é difícil, pelo menos para mim, acreditar, porque a Receita Federal vinha advertindo, né, de que a arrecadação estava caindo e ainda o governo estava dando aquelas incentivos fiscais, né, ou seja, diminuindo ainda mais a receita. E mesmo assim, e aí Vossa Senhoria diz o seguinte, mas não causava impacto primário. Eu pergunto, por exemplo, em relação ao Plano Safra, por exemplo, o Banco Central sequer registrou que de 2012, 2011 até dezembro de 2014 foram 60 bilhões. E por que o Banco Central não registrava? Porque se registrasse, teria que ser considerado como um impacto negativo no superávit. Então, o governo sabia disso, horas. Tanto que sabia que ninguém vai me convencer que o Banco Central esqueceu de registrar isso. Quer dizer, na verdade, o governo fez tudo isso, na minha avaliação, de caso pensado. Não digo Vossa Senhoria, né? Mas que as autoridades, é aquela história de que, mas a presidente não tinha participação e tal, querendo convencer que o Plano Safra de 160 bilhões, a presidente não foi consultada para enviar. Lamento informar, mas o tempo de Vossa Excelência eu concluo perguntando para a doutora Esther, com todo o respeito, doutor, que a senhora merece, e eu quero registrar aqui, né? E tranquilizá-la, percebo a senhora nervosa, mas evidentemente que seria impossível não estar, né, aqui diante de tudo isso, mas eu quero tranquilizar-me, isso que é uma pergunta, né? Porque e quero dizer que Vossa Senhoria tem se colocado de forma objetiva, direta, e isso para mim é importante. E o melhor, é uma das poucas testemunhas que está falando diretamente do fato que precisa ser esclarecido. Doutor Esther, 3 minutos para a senhora responder. Obrigada, relator. Obrigado, senador. Senador, eu queria fazer uma observação. Acho que o senhor fez um relato dos dados todos em relação às expectativas de meta de resultado primário e o final que aconteceu.
Aqui eu queria lembrar, que eu acho que é muito importante, a LRF, ela teve foi previsto na LRF a possibilidade de conjunturas econômicas adversas, né? Não é à toa que, inclusive, quando a LRF foi aprovada, a alteração de meta era possível fazer por medida provisória, e eu entendo que o espírito é deixar muito claro o que está acontecendo, né? Eu não estava na secretaria em abril de 2014, quando foi enviado o PLDO, mas as revisões, elas foram todas bastante documentadas e elas foram em nenhum momento para ampliar a despesa, ao contrário, elas foram decorrências da queda de receita, né? Então, nesse sentido, acho que cada relatório demonstrava isso. Inclusive, em julho, a Receita Federal demonstrou que, inclusive, a Receita estava vindo a menos do que seria o correto pelos parâmetros econômicos já revisados, que era uma questão, inclusive, de uma avaliação, de uma questão que é comum na Receita, que ela acaba caindo mais do que o PIB. Então, isso aconteceu ano passado. Então, foi uma queda muito forte da Receita que levou às revisões de resultado primário, né? E acho que, de novo, aqui em relação ao registro ou não do Plano Safra, não vou me ater a isso. Acho que o pessoal do Banco Central pode explicar melhor, mas de onde eu entendi, as estatísticas do Banco Central não foram alteradas, elas foram mantidas as mesmas há anos. E não, só estou dizendo que, em relação à estatística do Banco Central, não vou responder sobre isso, mas até onde eu sei, não houve nenhuma alteração das estatísticas do Banco Central, que são as mesmas na verdade, até antes da LRF, é a mesma maneira como o Banco Central calculava o resultado primário. Mas cabe ao Banco Central esclarecer, eu não vou entrar nesse detalhe, acho que é uma coisa... Então, novamente, meu ponto muito claro é que, em relação às revisões da meta, foram decorrências única e exclusivamente de queda de receita, e o governo fez, foi feito o maior esforço em termos de corte de despesas no ano passado, inclusive de revisão de desonerações, né? O ajuste fiscal feito ano passado, ele chegou a 2,3% do PIB, só que a queda da receita foi maior. Você teve revisão de várias desonerações, como o senhor falou, teve corte de despesas obrigatórias, revisão de alguns benefícios, inclusive, e um corte muito grande de despesa discricionária. Então, acho que todo o ajuste fiscal possível foi feito no ano de 2015. Senador Moca, 2 minutos para a réplica de Vossa Excelência. Vou marcar o tempo. Então, doutor Esther, exatamente esse é o ponto. Quer dizer, claro, o Banco Central, mas é claro que o Banco Central, ao deixar de pagar a equalização, esse dinheiro do Tesouro, que deveria ter sido enviado para o Banco do Brasil e não foi, ele estava sendo utilizado para outras despesas, isso fica claro. E o governo, evidentemente, o pessoal aí do planejamento, sabia, não é possível. São 3 anos. O valor. O pessoal fala, mas sempre existiu. Não, existia coisa de 600 milhões, no máximo 1 bilhão. Agora, quando que o Tribunal de Contas da União vem e fala isso? Porque chegou a 60 bilhões e não pagava, não saldava. Então, tudo isso fica claro para dizer o seguinte, aí vem 2015, passada a eleição, é claro, aí vem corte gigantesco, tal, mas durante 2014, é claro, aí eu estou plenamente convencido, tanto que não votei o PLN, né? Porque claro, para mim ficou claro, o governo ficou maquiando, porque era um ano eleitoral, e aí Vossa Senhoria não tem nada com isso, a técnica, como já afirmou, vinha fazendo o que sempre faz. A minha pergunta é o seguinte, quem poderia assumir a responsabilidade da publicação dos decretos, já que o sistema, dito por Vossa Senhoria e por vários outros, é parametrizado, passando a impressão de que ninguém tem domínio sobre algo mecânico, que entra e sai numa forma e chega pronto para assinatura, para presidente. Quem que é o responsável por isso? É a minha pergunta.
Senador, obrigado. A palavra com a senhora Esther Dweck, na condição de testemunha, 2 minutos. Desculpa, presidente, obrigada. Obrigado, senador. Novamente, senador, eu queria dizer que toda a análise que foi feita desses decretos foi feita da mesma forma que a Câmara antes, como está também nos projetos de lei enviados a esta Casa, inclusive os pareceres que aprovam esse projeto de lei, eles inclusive destacam um trecho que diz que não impacta no resultado primário, que é justamente o fato de ter condicionantes que impedem que aquele decreto especificamente amplie gastos e, consequentemente, ao não ampliar gastos, ele se torna neutro em relação ao resultado primário. Então, foi isso que estava em todos os decretos que foram feitos. Isso passou pela SOF, é feita uma análise na SOF de compatibilidade com a meta, isso é enviado posteriormente às análises jurídicas que concordaram com a análise feita na Secretaria e, consequentemente, até chegar à presidenta, todo mundo disse que era compatível com a meta e que atendia, portanto, o caput do artigo 4º. Então, nesse sentido, o que mais nos preocupa é que, de fato, sim, houve uma mudança de entendimento, pelo menos do entendimento que estava pacificado até aquele momento. E não era só dentro do âmbito do Executivo, porque, como eu disse, era o mesmo texto que vinha em todos os projetos de lei, em todos os pareceres que aprovam os projetos de lei, vem destacado justamente esse trecho. Eu posso até depois enviar para os senhores algum parecer que destaque isso. Então, na nossa interpretação, não havia dúvidas em relação a isso. O TCU, anualmente, ele avalia as alterações orçamentárias, demonstra que há um aumento de dotação orçamentária, mas que aquilo não impacta no resultado. Por quê? Porque os controles são muito claros na LRF. O controle é por meio de uma programação financeira, o artigo 8º da seção que trata do cumprimento da meta, e no artigo 9º da LRF, por meio de limitação de empenho e movimentação financeira. E jamais pela dotação orçamentária, jamais pelas programações orçamentárias. Senador Moca, 1 minuto. Senhor presidente, é só para, assim, as pessoas entendam. Esse era o planejamento. Veja, começou com superávit de 114 bilhões e terminou o Congresso tendo que admitir, e votar um déficit de 118,4 bilhões. Esse foi o resultado, senhor presidente. Num ano, quer dizer, é muita coisa. Olha, é demais para acreditar que para acontecer isso tudo, essa diferença toda, o governo não tivesse detectado que o que a Receita estava avisando, falando, gritando: olha, parem com isso, porque vocês vão levar a economia desse país a um caos. Eu não tenho pergunta para o presidente, mas para mim fica muito claro que o governo tinha sim conhecimento e, lamentavelmente, continuou fazendo. E ninguém vai me convencer que o Banco Central deixou de registrar aqueles empréstimos, o pagamento, deixou de registrar o não pagamento ao Banco do Brasil, porque exatamente se registrasse e viria impactar o superávit primário, como a própria doutora Esther reconhece. Na condição